abordagem comportamental. Olá, eu sou o professor André Duá e estou aqui para falar sobre a abordagem comportamental. Neste encontro, vamos tratar dos princípios da abordagem comportamental. Conheceremos o estudo de Kurt Lewin sobre a dinâmica de grupos. Veremos aspectos da administração comportamentalista. Aprenderemos sobre a motivação humana. Também faremos uma análise sobre a liderança. E, por fim, refletiremos sobre a qualidade de vida no trabalho. A abordagem comportamental tem o seu enfoque nas relações humanas da organização. No entanto, ela não foi a primeira abordagem que trabalhou este ponto. Na década de 30, logo após a crise de 29, surgiu a abordagem das relações humanas, que foi pioneira na preocupação com a satisfação do trabalhador. Apesar de tratarem do mesmo foco, as abordagens das relações humanas e comportamental têm diferenças. A principal delas é que, enquanto as relações humanas tratam apenas dos aspectos psicológicos do indivíduo, a abordagem comportamental explora a influência desses aspectos dentro do grupo de indivíduos. Por isso, foi na abordagem comportamental que surgiram os primeiros estudos de aplicação prática relacionados à dinâmica de grupo, motivação e liderança, já que esses são aspectos intimamente ligados ao grupo de indivíduos. Dinâmica de grupos. O autor de relevância nessa área foi Kurt Lewin. Em 1935, o seu primeiro livro, chamado Teoria Dinâmica da Personalidade, trouxe consigo o desenvolvimento de vários aspectos da dinâmica de grupo. Para ele, era possível conduzir experimentos com grupos de indivíduos com o mesmo rigor científico de experimentos químicos ou físicos. A teoria de Lewin tem como foco central o estudo de pequenos grupos. A formação desses grupos ocorria através de um consenso interpessoal, isto é, uma união de fatores, objetivos e meios que eram comuns aos integrantes de cada grupo. Os grupos se estruturam, controlam o comportamento dos seus participantes e produzem líderes. Mas, apesar dos aspectos positivos, a coesão grupal pode funcionar em um sentido contrário ao desejado pela administração da empresa. A solidariedade grupal pode persuadir os integrantes no sentido de fixar níveis de produção inferiores ao esperado, além de, muitas vezes, causar resistência a mudanças. Administração comportamentalista. Outro nome de destaque na corrente comportamental é Herbert Alexander Simon. Simon cria o conceito de homem satisfatório. Ele disse que a organização deve adotar um curso de ação que seja bastante bom em todos os aspectos. Sendo assim, ao invés de procurar o melhor curso de ação possível, a organização precisa balancear todos os pontos de vista buscando uma condição de satisfação. Motivação humana. A motivação é o grau para o qual um indivíduo quer e escolhe adotar um determinado comportamento. A motivação se refere ao porquê das pessoas se comportarem de um certo modo. Como você deve ter percebido, trabalhar com motivação é algo muito pessoal. Por sua vez, é muito complexo, pois é influenciado por diversas variáveis. Necessidade e expectativa. As necessidades e expectativas no trabalho podem ser divididas em motivação intrínseca e motivação extrínseca. A motivação intrínseca é relacionada a recompensas psicológicas, como realização, reconhecimento e bom tratamento, por exemplo. A motivação extrínseca está ligada às recompensas tangíveis, salários, benefícios, boas condições de trabalho, entre outros. Ciclo de motivação. O ciclo da motivação inicia com as necessidades insatisfeitas do indivíduo e termina quando ele analisa as consequências da tentativa de satisfazê-las. Uma
uma das funções mais importantes dos gerentes é influenciar o ciclo motivacional a fim de alcançar os objetivos da organização. A motivação para o alcance dos objetivos leva ao desempenho. O desempenho é um produto de 2 fatores: nível de habilidade e motivação. Existem diversas teorias sobre motivação. Neste encontro, abordaremos as 2 mais conhecidas na área da administração: a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria de 2 fatores de Herzberg. Teoria da hierarquia das necessidades. Segundo o psicólogo e consultor Abraham Maslow, as necessidades humanas estão dispostas em níveis de importância. Essa hierarquia de necessidades pode ser visualizada através de uma pirâmide. No primeiro nível estão as necessidades fisiológicas, que são aquelas de importância vital. Podemos citar a alimentação, o sono, o desejo sexual, etc. Em seguida, temos as necessidades de segurança, que busca a proteção contra ameaças. Estão neste nível o perigo, a doença, o roubo, etc. Logo após, as necessidades sociais, que surgem no comportamento do indivíduo. Relacionamento, compreensão e consideração estão presentes neste nível. O quarto nível trata da estima, ou seja, a maneira pela qual o indivíduo se avalia. Integram este nível o orgulho, a confiança, o status, entre outros. Por último, no topo das necessidades, existe a autorrealização, que é a necessidade de realizar o potencial próprio e desenvolvê-lo continuamente, gerando autodesenvolvimento e autossatisfação. Oi, eu tô procurando chale de lã, tô quase congelando com esse frio. Essa lã é boa mesmo? Será que não vai desfiar? Ai, as gurias vão adorar quando eu for com esse chale novo pra facul. Eu até tô parecendo mais magrinha. Esse chale é o máximo. Lindo. Maravilhoso. Ai, moça, eu vou levar. Desculpa aí, dona. Isso não é um chale. Na verdade, você pegou o pelego de limpar os pés que a gente botou na janela pra arejar. Teoria dos 2 fatores. A segunda importante teoria sobre motivação humana foi formulada por outro psicólogo norte-americano, chamado Frederick Herzberg. Segundo ele, os fatores que afetam a motivação das pessoas em suas atividades profissionais podem ser divididos em 2 grandes categorias. A dos fatores higiênicos, que é constituída pelas condições de trabalho, políticas da empresa, relacionamentos com a chefia, colegas, etc., e pela categoria dos fatores motivacionais, que abrange a natureza do trabalho, responsabilidades, oportunidades de crescimento, reconhecimento, realização, entre outros. Segundo Herzberg, os fatores motivacionais são os únicos capazes de motivar os funcionários. Contudo, os fatores higiênicos são a base das necessidades e, se não forem atendidos, impedem o alcance da motivação. Frustração. Quando as forças atuantes na conquista de uma meta são bloqueadas, pode ocorrer um comportamento construtivo ou uma frustração. O comportamento construtivo é uma resposta positiva ao bloqueio e gera a solução do problema ou sua reestruturação. A frustração, por outro lado, é uma resposta negativa, resultando numa forma defensiva de comportamento. Nós tínhamos uma situação aqui de um servidor que estava trabalhando numa equipe que ele não se entrosava muito bem, ele não estava satisfeito, por conseguinte, não estava tendo o desempenho que poderia ter. E avaliando essa situação, né, dentro do grupo, nós resolvemos fazer uma troca de equipes. E essa pessoa que seria de fora, se inscreveu, avaliou e disse, olha, essa pessoa veio comentar comigo como agora está muito mais feliz de poder trabalhar numa equipe onde ela tem um relacionamento, né, de maior afinidade e como isso vai redundar numa melhora, numa eficiência do trabalho. Liderança. Os estudiosos buscaram conhecer o funcionamento das organizações através do estudo dos aspectos psicológicos e sociais dos indivíduos e seus respectivos grupos,
perceberam a grande influência da liderança sobre o comportamento dos trabalhadores. Liderar é o processo de dirigir e influenciar as atividades de grupos no sentido do alcance dos objetivos numa dada situação. Existem duas formas de liderança: a liderança formal e informal. A liderança formal é constituída por indivíduos escolhidos para executar uma determinada posição de autoridade. A liderança informal, ao contrário, é exercida por pessoas que se tornam influentes pelas suas habilidades particulares. Você sabe a diferença entre ser chefe e ser um líder? Chefe e o líder? Um recebe as ordens e passa para o líder, que é o que manda nós fazer essa refeição, né? O chefe não manda tanto, né? Às vezes ele só pede para te fazer alguma coisa, né? Bom, o chefe não tem o que... Ele manda, né? Ele que manda. Ah, o líder é o que vai por trás do chefe. É o comandante, né? Ele comanda. O líder tem mais poder porque é líder. Já, porque ele é líder, já. E o líder, tu tem que guiar ele, né? Não, acho que a diferença não seria. Eu acho que deveria ser uma coisa assim, entre os dois, né? Uma conversa. Para mim, na minha opinião, os dois são melhor. O chefe é aquele que, entre aspas, possui poder sobre o grupo. Muitas vezes ele exerce esse poder de uma forma autoritária, na maioria das vezes. E o líder não. O líder eu vejo como alguém que está ali para organizar o grupo, para organizar as ideias do grupo. O chefe manda, o líder conduz. Chefe é um cargo formalmente definido por uma organização, enquanto liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. Logo, ser chefe e ser líder são coisas diferentes. O chefe é mandão. Além disso, ele muitas vezes chega ao posto de comando através do QI, ou seja, do quem indica. O líder, ao contrário, orienta os funcionários. Além disso, aproveita o conhecimento de seus colaboradores para aprender junto com eles. O líder é como o maestro de um coral, conseguindo harmonizar todas as vozes da empresa para o bem comum. Eu deixei em cima da mesa do Dr. Estamos juntos imediatamente. Muita calma nesta hora. Onde está o papel? Aqui. E o meu pagamento? Colega Maria está disponível na tesouraria. Chega de desencontros e vamos bater logo ponto. Muito obrigada, senhor Luiz. Muito obrigado, senhor Luiz. Existem várias teorias na área da administração que tentam explicar a liderança e como ela pode ser desenvolvida. Vejamos algumas delas. Teoria dos traços de liderança. As teorias dos traços de liderança se propõem a buscar traços sociais, físicos, intelectuais e de personalidade que possam diferenciar líderes de não líderes. É verdade que algumas características pessoais costumam diferenciar os líderes, como ambição, energia, honestidade e integridade. Nenhum destes traços é garantia de sucesso, mas alguns deles podem ser fortes indicadores do êxito de um líder. As teorias dos traços de liderança deram sua contribuição à ciência da administração. Mas elas apresentam limitações e, por isso, são contestadas por muitos teóricos. Essas críticas deram origem às teorias comportamentais de liderança. Teorias comportamentais de liderança. Roberta sempre foi o que chamamos de funcionária exemplar. Graças a seu excelente desempenho, assumiu um cargo de grande responsabilidade na empresa em que trabalha. Perdemos uma excelente técnica e ganhamos uma péssima gestora. Fale com ela. Talvez resolva. Ela passou a comandar uma equipe de mais de 20 pessoas. Embora tenha todo o conhecimento necessário para realizar as novas tarefas, o seu desempenho como líder de equipe é um desastre. Boa tarde, Dr. Paulo. O senhor mandou me chamar?
Dona Roberta, a senhora é uma técnica excelente. Muito obrigada. Mas nós temos problemas. A senhora se preocupa demais que as tarefas sejam bem realizadas e quase nada com as pessoas. Olha aqui, Dr. Paulo, eu pensei que a minha tarefa como líder fosse oferecer os recursos para que as tarefas fossem bem executadas. Afinal de contas, nós estamos numa empresa em que as pessoas que trabalham aqui são pessoas competentes. A minha equipe é formada por profissionais competentíssimos. Eles sabem o que deve ser feito. Um líder não é isso, Dona Roberta. As pessoas precisam de apoio. Elas se sentem inseguras. Gostam de ser reconhecidas. A preocupação com as tarefas é o comportamento do líder, mas não é o único. Nós temos também que nos preocupar com a satisfação dos funcionários, Dona Roberta. Eu estou contigo, Dona Roberta. Boa sorte, Dona Roberta. Este caso é bem diferente daquele que discutimos anteriormente. Aqui percebemos que atitudes e comportamentos determinam o sucesso de um líder mais do que suas características e traços pessoais. As teorias comportamentais de liderança buscam identificar aspectos específicos na maneira como os líderes se comportam para explicar o seu desempenho. Por isso, elas se preocupam em como treinar as pessoas para que exerçam uma liderança eficaz. As teorias comportamentais defendem a ideia de que o líder eficaz não pode se preocupar apenas com os aspectos técnicos e práticos do trabalho. Ele deve também enfatizar o relacionamento com os subordinados, demonstrando consideração, apoio, respeitando suas ideias e valorizando seus sentimentos. Uma das críticas às teorias comportamentais é de que elas não levam em consideração fatores situacionais, capazes de influenciar o sucesso ou fracasso de um líder. As características da tarefa, seu grau de dificuldade ou inovação, a necessidade de coordenação, são fatores importantes para o bom desempenho de um líder. Vejamos um caso que aborda esta situação. Teorias contingenciais ou situações de liderança. Roberta decide adotar um comportamento mais descontraído e democrático. Como prêmio à sua nova conduta, é promovida a gerente de estagiários e trainees da companhia. Junto aos jovens, ela procura não intervir diretamente no trabalho. Dá apoio e liberdade para que os subordinados realizem suas tarefas como bem entenderem. Parem com isso! Parem com isso imediatamente! Infelizmente, parece que Roberta não está conseguindo controlar os jovens que ficou de tomar conta. Dona Roberta, a sua equipe ainda é bastante jovem. Nem sempre o comportamento democrático do líder é o melhor para o grupo. Chefe, eu fiz exatamente, chefe, o que o senhor me pediu para fazer. Eu mudei meu visual, chefe. Eu pintei o cabelo. Eu aprendi a falar surfanês. Eu entrei no Orkut, chefe. No Orkut. Mas nada adiantou, chefe. Foi tudo por água abaixo. Certamente. Quando eles se sentirem mais maduros, necessitarão de um líder mais apoiador, que delegue mais, entende? Por enquanto, o que a senhora tem que fazer é botar ordem na casa. Sim, senhor. Estou contigo, Dona Roberta. Eu estou contigo, Dona Roberta. Boa sorte, Dona Roberta. A lição que tiramos deste caso é que o líder deve ajustar o seu comportamento de acordo com as contingências existentes. Algumas teorias contingenciais defendem a ideia de que um ajuste muito amplo do comportamento do líder é quase impossível, devido justamente às suas características e preferências pessoais. Por isso, seria necessária uma adequação prévia entre o estilo de um líder, os subordinados e a situação específica.
Outras teorias situacionais afirmam que um líder experiente ou bem treinado é capaz de realizar ajustes amplos em seu comportamento. Portanto, o que se exige de um líder é apenas uma grande sensibilidade capaz de identificar a hora certa de adotar um determinado comportamento voltado à tarefa ou aos subordinados. Teorias modernas sobre liderança. As teorias mais atuais sobre a liderança parecem retomar antigas ideias, fornecendo-lhes uma roupagem mais moderna. Elas enfatizam, sobretudo, aspectos simbólicos, como o apelo emocional e o extraordinário compromisso dos liderados. De acordo com essas teorias, o verdadeiro líder é uma pessoa muito carismática. Isso significa que os seguidores atribuem a ele capacidades heróicas ou extraordinárias. Este verdadeiro super-herói exerce uma liderança transformacional, inspirando os subordinados a transcenderem seus próprios interesses em nome do sucesso da empresa. Mais do que isso, o líder é uma pessoa visionária, à medida que articula visões capazes de criar possibilidades inspiradoras e únicas para o futuro da organização. Mas afinal, de onde vem a motivação do líder? O líder teria características de maturidade emocional um pouco mais elevadas, de ele mesmo poder se perceber e procurar ajuda, mas não quer dizer que não precise também que alguém perceba ele, né? Que pode ser um colega, pode ser um subordinado, por que não? Pode ser um amigo, pode ser a família, né? Porque todo líder também se desgasta até por ocupar esse papel, né? Ele é muito exigido, ele é exigido dele que ele olhe para os demais, mas ninguém lembra de olhar para ele. É como quando a gente trabalha em hospitais, né? A questão do cuidar do cuidador. Os psicólogos, os médicos, que cuidam. E muito pouco dão bola para o seu cuidado, né? Então, por que eu digo assim, a pessoa tem que se olhar também. Se ele ocupa um papel de liderança é porque ele tem essa capacidade de se enxergar. Então também vai conseguir se ver, olha, eu não estou legal, eu estou precisando de umas férias, de um dia, 2 dias, né? Isso também é saudável. Não é só saudável que eu sou uma máquina, eu vou trabalhar até morrer. É saudável que eu diga não dá. Isso também é maturidade emocional. Qualidade de vida no trabalho. A abordagem comportamental, como vimos, está constantemente preocupada com o bem-estar do funcionário na organização. Por isso, buscando um projeto de trabalho associado ao desenvolvimento de um conceito social mais amplo, tem-se falado muito sobre o tema qualidade de vida no trabalho. Afinal, como atingir a qualidade de vida no trabalho? No ano de 1973, os administradores se depararam com um grande desafio. Eles deveriam elaborar um relatório sobre as atividades de trabalho em 4 diferentes países, um resumo de propostas de melhoria no sistema. Então, foi assim que surgiu o Manpower Paper número 7! Eles sugeriram dar atenção crescente a 2 problemas humanos básicos presentes no local de trabalho. Retornos econômicos tangíveis aos seus esforços. Uau, bicho! Eu pagava um tutu pra ver um repeteco desse passo. E autorrealização por meio do trabalho. Uau! Eu sou chocante na pista! Hoje eu vou fazer a cabeça de várias fofas! Podemos dizer que os retornos econômicos melhoraram, mas ainda está difícil reconhecer a importância da autorrealização. Resumo do conteúdo. Nesse encontro, falamos sobre os princípios da abordagem comportamental. Conhecemos o teórico Kurt Lewin e seu estudo sobre a dinâmica de grupos. Vimos os aspectos da administração comportamentalista de Simon. Aprendemos sobre a motivação dos indivíduos no ambiente empresarial. Também fizemos uma análise sobre a liderança. Concluindo, tratamos do tema qualidade de vida no trabalho. Agradeço a sua atenção e espero que o conhecimento adquirido durante este encontro seja bem aproveitado. Muito obrigado!